Fala pessoal, seja bem-vinda a mais um Direto ao Zorro. Eu sou Beatriz Lopes, consultora de software aqui na CRM7 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta Zorro Campaigns. Antes da gente começar, peço para que vocês curtem, compartilhem, comentem aqui no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Vamos lá? Bom, aqui é a tela inicial do Zorro Campaigns, então ela é bem semelhante assim ao do Zorro Marketing Automation que a gente falou há uns vídeos atrás. Aqui nessa primeira tela a gente tem o painel, onde vocês vão estar visualizando relatórios da ferramenta, Então, por exemplo, campanhas recentes, quantidade de cliques, abertura, campanhas por e-mail. Se vocês forem abaixando aqui, ele vai mostrando mais alguns relatórios. Esses relatórios, eles são nativos da ferramenta, não consigo estar criando relatórios a mais aqui dentro, mas ele já traz uma visão geral de tudo o que está acontecendo, que é uma visão geral da ferramenta. Aqui para o ladinho eu tenho mais alguns relatórios, então eu consigo estar visualizando aqui dentro. Aqui em cima eu consigo então filtrar por todos os dados ou apenas os meus dados. Então ele vai trazer relatório agora personalizado com os meus dados do meu usuário. Aqui em cima eu tenho um filtro, Então eu consigo estar, por exemplo, ajustando como que eu quero que esses relatórios eles apareçam. Então, na verdade, aqui você vai ajustar e a posição desses relatórios. Não tem nada a ver com o filtro, mas sim a posição onde você quer que esses relatórios eles fiquem. Página 1 e a página 2. Então, você consegue estar personalizando isso aqui. Caso você não queira utilizar algum, eu consigo arrastar para que eles não mostrem nesse painel. Então, vocês personalizam este painel. Neste botão criar aqui, é uma forma de você conseguir navegar em algumas ações que é possível fazer dentro da ferramenta. Então é como se fosse um atalho, Então aqui na tela inicial tem esse botão criar, onde eu tenho atalhos para algumas ações dentro da ferramenta. Aqui no maisinho também, um outro tipo de atalho, onde eu consigo estar então já fazendo campanhas por e-mail, SMS, fluxo de trabalho e etc. Então aqui é um outro atalhozinho que tem dentro da ferramenta. Ele fica fixo aqui em cima, então se eu estiver aqui embaixo eu consigo acessar o atalho e realizar alguma ação de forma rápida na ferramenta. Navegando aqui do meu lado esquerdo, a gente tem o painel. Neste painel é onde vocês vão acessar todas essas ações que a gente visualizou aqui no maisinho, Fluxo de trabalho, lista de endereçamento, contato e etc. Vai estar aqui dentro do meu painel. Então, desse lado esquerdo, a gente já viu o painel, para que ele serve. Agora eu tenho as campanhas, então dentro da ferramenta eu tenho 3 tipos de campanhas. Por e-mail, por social, por redes sociais e por SMS. Por e-mail a gente consegue então estar criando um e-mail para fazer esse envio. Aqui, diferente de uma jornada de e-mail, a campanha ela é um envio de e-mail único. Então você cria um único e-mail, seleciona ali se é uma lista, um segmento, quem é o público que você deseja enviar este e-mail e você faz o envio. Aqui ele vai te mostrar todas as campanhas que você tem na ferramenta, as que tiverem ativas, eu vou estar com um botãozinho em verde, que ela significa que foi enviado, e aqui embaixo eu tenho algumas em esboço, que não foram enviadas, mas começaram a construir e não fizeram a conclusão. Se eu for aqui pro ladinho, eu consigo visualizar um papel, que significa que é para clonagem, então eu consigo clonar essa campanha para mudar ali algumas coisas e fazer o mesmo envio. Aqui eu tenho a parte de relatórios, então eu consigo visualizar o relatório dessa campanha. E nos 3 pontinhos eu tenho a opção de excluir ou compartilhar essa campanha nas redes sociais. Bom, se eu clicar aqui então em relatórios, ele vai me trazer relatórios baseados nessa campanha específica, Lá no painel a gente visualizou painel específico, meio geral da ferramenta, e dentro aqui de cada campanha eu consigo estar visualizando esses dados. Então, para quantos foram enviados, quantos realmente receberam essa campanha, quantas aberturas, se não teve aberturas, quantos cliques, cancelamento de assinatura, spam e se alguém encaminhou este e-mail. Aqui, conforme for populando, ele vai preenchendo esses dashboards que vão mostrando aqui. Consigo visualizar também aqui a abertura por localização.
E aqui são configurações de sincronização lá dentro do meu CRM, né? Se eu gostaria, por exemplo, que essa campanha criasse essa campanha dentro do meu CRM, ou ela atualizasse algum status de membro da campanha no CRM. Então, eu consigo ativar e desativar isso relacionado a essa campanha. Aqui é dentro do Zoho CRM, né? Então eu consigo fazer essa integração dentro do Zoho CRM para ter essa troca de campanhas e envios, conversa, tudo centralizado lá no meu Zoho CRM. Então o que o meu marketing faz aqui, centraliza de alguma forma lá dentro do meu CRM e daí a minha equipe de marketing, a minha equipe de vendas pode ter esse acesso e consegue visualizar, né, quantas campanhas eles receberam, se teve abertura, se não teve. Então você consegue ter essa visualização lá dentro do Zoho CRM quando você faz a integração. Aqui em cima eu tenho mais outros tipos de relatório, né? Então atividades do destinatário, consigo visualizar, né, para quem foi enviado essa minha campanha, aqui mais detalhadamente, né? Então eu consigo visualizar os e-mails, os nomes, tudo certinho. E aqui em cima também traz o mesmo painelzinho da primeira página. Aqui atividades de clique, então ele vai me detalhar cliques em algum link ou mapa de cliques no link, para eu saber se houve algum clique, né? Aqui nesse caso, nesse e-mail não tinha nenhum clique, mas se tivesse eu conseguiria visualizar, né, quem clicou nesse link, né, nesse CTA que eu inseri dentro da minha campanha. Devoluções e respostas automáticas, então eu consigo aqui estar visualizando, por exemplo, aqui nesse envio eu tive um soft bounce, então ele me traz aqui o motivo da devolução e eu consigo visualizar, né, se foi por uma falha temporária, se foi por spam, se esse domínio realmente não existe. Então você consegue estar visualizando para depois você dar as tratativas corretas, né, eliminar ou ajustar esse e-mail caso você consiga identificar que realmente ele está errado, enfim, para manter a sua base sempre limpa. Aqui do lado, então, eu tenho as estatísticas sociais, né? Então aqui ele me traz as estatísticas de WebView, exibições, clique, curtidas, tweets, relacionados ali às redes sociais, né? Então Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn, Pinterest. Aqui é o alcance do Twitter. Então se eu faço, por exemplo, alguma campanha ali nas redes sociais, eu consigo estar visualizando esses relatórios por aqui, o relatório da campanha. Aqui eu tenho mais alguns outros tipos de relatório, né, que são estatísticas de agente do usuário. Então eu consigo estar visualizando o dispositivo, sistema operacional, qual foi o navegador que ele utilizou. Mais para baixo aqui eu tenho um resumo com base na minha lista, né, então consigo estar visualizando também essa questão de entrega e etc. Aqui é um relatório de compartilhamento, então eu consigo compartilhar esse relatório com outros membros da minha equipe ou até mesmo com outra pessoa de fora. Eu consigo gerar um link e criar um código de acesso aqui para disponibilizar para que alguém consiga estar visualizando o relatório que eu compartilhar. Agora tem as 5 principais estatísticas, né? Então aqui ele vai me trazer também mais alguns dados. Então, conforme eu for abaixando aqui, ele vai me trazendo alguns relatórios mais detalhados de cada parte ali, né? Da base, do agente, redes sociais e etc. Aqui eu consigo enviar o acompanhamento, né? Então, criar aqui, por exemplo, uma campanha em cadeia para destinatários que abriram o e-mail, para destinatário que não abriu o meu e-mail, campanha por algum filtro, né? Para destinatário então, que abriu um determinado e-mail, para que não abriu, para os destinatários que clicaram dentro do meu e-mail e posso enviar eles para uma outra lista. Então, com base nessa minha campanha, eu consigo daí estar criando, por exemplo, uma nova campanha para todo mundo que abriu essa primeira campanha que eu realizei. Então, eu clico aqui, ele vai me abrir aqui a parte de campanhas, eu configuro aqui tudo certinho, né? O nome, o assunto, atribuo um tópico, personalizo detalhes do remetente, quem vai ser o remetente, rastreamento de resposta, caso eu queira ativar. Aqui não está configurado no nosso, mas eu conseguiria ativar, né, caso tivesse um e-mail para resposta. Para quem que eu quero que responda, né, se eu for, por exemplo, enviar todo mundo que respondeu, eu quero que envie para um outro e-mail e não do remetente, eu consigo configurar isso por aqui. Feito isso, eu coloco um salvar. E ele me gerou aqui um esboço dessa nossa campanha que a gente acabou de criar.
Então aqui eu consigo daí adicionar, né, criar o conteúdo certinho, ele me traz aqui todas as informações que eu já preenchi, qual foi a lista, então ele vai puxar a mesma lista daquela primeira campanha que foi enviada que a gente estava visualizando os relatórios, porque eu criei um acompanhamento, né, uma campanha a partir daquela campanha que a gente estava acessando. Aqui consigo então mapear, né, caso eles não estejam associados a nenhum tópico, então eu consigo direcionar ele para um tópico de marketing, por exemplo, criar o conteúdo e aqui em configurações avançadas eu tenho aqui para atribuir a pontuação, né, resposta por ação, calendário, enfim, eu consigo configurar essas demais opções dentro da ferramenta. Após feito tudo isso, eu consigo fazer o envio, né? Quando eu faço o envio, ele me fica aqui um verdinho e eu sei que essa campanha foi enviada, depois eu consigo estar visualizando esses relatórios. Aqui em campanhas por redes sociais, né, quando eu criei aqui uma campanha de rede social para o meu Facebook, Twitter, Tumblr e LinkedIn, ele é uma postagem, né, estática, mas você consegue estar visualizando, por exemplo, se tiver algum link lá, alguma coisa assim, se houve algum clique, se teve algum retweet, aqui no caso, né, do Twitter, comentários, então ele te traz aqui alguns dados relacionados a isso. Então, mais para visualização assim do seu post em si, né, ele não vai trazer ali todo mundo que veio dessas campanhas, preencher um formulário ou não. Isso a gente faz daí por outra parte, que daí sim é o formulário de inscrição. Se você deixar esse formulário dentro desse post, por exemplo, todo mundo que preencheu vem para esse formulário e daí sim você consegue associar que veio dessa campanha, por exemplo, das redes sociais. Caso contrário, aqui ele só vai te mostrar então se teve alguma campanha, né, de post associado a isso, quantas foram postadas. Então aqui eu tenho um post, né, consigo ter esse relatório dentro. Se eu clicar aqui eu consigo visualizar então qual foi a imagem que eu postei, né, aqui um link postado, adicionar mais uma postagem. Aqui eu crio uma listagem de postagens para realizar dentro da minha ferramenta. Alcance do Twitter, ele mostra aqui um relatório geral, né, do que aconteceu nesse meu post. Então aqui no caso não tem nada no Facebook nem no Tumblr, mas conforme for postando ele consegue trazer aqui, né, quantos posts você teve, se tem algum agendado, rascunho, total de visualizações dentro desse post. Então ele vai te trazer esses relatórios. Aqui você consegue estar fechando essa campanha, então daí ele para de trazer esses dados para você e aí você consegue depois ter esse cálculo, né? Fiz essa postagem, teve tantos comentários ou tantas visualizações e aí você consegue ver se essa campanha realmente teve alguma assertividade. Por exemplo, se eu tiver um formulário lá dentro e eu ver que teve 100 visualizações, só 20 preencheram, eu sei que essa campanha talvez não tenha... Na verdade, foi bem, né? Atingiu aí pelo menos uma galera, né? 20 pessoas preencher e teve 100 visualizações, isso é bastante gente, teve uma conversão razoavelmente legal. Tá, então aqui na campanhas, né, a gente consegue fazer postagens e daí visualizar visualizações, comentários, tem alguma agendada, postados, mas geralzão. Ele não traz nenhum lead aqui para dentro com essa campanha. Campanhas de SMS, então eu consigo fazer alguma campanha, né, para isso eu preciso ter um gateway configurado aqui dentro, aí eu integro o meu gateway e consigo fazer daí as minhas campanhas através de e-mail, de SMS, desculpa. Então eu configuro aqui, né, qual que é o meu gateway, se estiver programado, qual que é o destinatário, se tem algum campo, conteúdo do SMS, configuro aqui e faço o envio. Aqui nas configurações, vocês vão poder visualizar quais gateways a ferramenta tem integração. Então se a gente vir aqui em aplicativos, SMS Gateway. Então o Zoho Campaigns ele tem integração com todas essas empresas, né, de SMS. Então, se você tiver alguma dessas, você consegue estar conectando para fazer essa campanha via SMS. Aqui em contatos, a gente tem uma lista, né, de opções. Então, a primeira opção, todos os contatos, onde eu consigo visualizar todos os contatos da minha ferramenta, independente de listas, de segmento, tópicos que está associado, é uma visão geral de todos os contatos da sua ferramenta. Então aqui você consegue estar visualizando essa seleção. Aqui em cima eu consigo estar adicionando, né, múltiplos contatos, então adiciono vários de uma vez.
importar através de uma planilha de Excel, por exemplo. Então, você coloca ali as colunas, que vão ser os campos, e o respectivo registro, né? Quando eu importo, eu mapeio esses campos da minha planilha com os meus campos do Zoho Campaigns e eu faço essa importação. Ou sincronizo com alguma ferramenta, né? Por exemplo, como o Zoho CRM. Se eu integro isso com o meu Zoho CRM, eu consigo trazer tanto os meus leads, meus contatos, para dentro da ferramenta e vice-versa, né? E levar essa galera para dentro do meu Zoho CRM também. Aqui em mais eu tenho mais algumas ações que eu posso estar visualizando, né? Então exportar esses contatos, exportar contatos para assinatura cancelada, adicionar a contatos com assinatura cancelada e importar para visão geral. Então eu consigo fazer algumas importações e exportações aqui no maisinho. Nesse checklist eu vou selecionando, né, o que eu quero selecionar aqui dos meus contatos. Aqui eu tenho um filtro que eu posso selecionar se eu quero visualizar os contatos que foram adicionados por mim, por usuários inativos, por algum tópico, alguma pontuação, etiqueta, atividade. Então eu consigo estar fazendo essa filtragem por aqui. E aqui do ladinho eu tenho, né, a minha barrinha de pesquisa para procurar um e-mail específico, um contato específico. Aqui eu tenho uma pesquisa então mais avançada, né? Então eu crio alguns critérios aqui dentro para que eu consiga achar um determinado público. Então eu configuro aqui os meus critérios para ter o meu retorno da minha busca. E aqui eu consigo organizar então as colunas, o que eu quero que visualize, o que eu quero visualizar nessas colunas. Então, eu quero visualizar o nome, sobrenome, o nome da conta, o nome da empresa, telefone, enfim, consigo estar marcando tudo que eu gostaria e redirecionando também, né, reposicionando ele de lugar. Quando eu salvo, eu tenho então todos esses campos aqui na minha coluna. Então, se eu arrastar aqui, eu consigo ter essa visualização. Aqui embaixo eu consigo estar mudando, né? Então, eu quero visualizar 200 contatos por página, 100, 50, 20. E aqui do ladinho eu vou mudando e isso vai passando a minha lista de contatos. Aqui embaixo eu visualizo a contagem total. Então, eu sei que eu tenho 166 contatos dentro da minha ferramenta. Aqui eu tenho alguns filtros também, né? Então, contatos de marketing, contatos que teve assinatura cancelada, contatos devolvidos, bloqueados, adicionados nos últimos 30 dias. Então, vocês conseguem estar também filtrando aqui por cima. Aqui em gerenciar listas, então, são as minhas listas, né, dentro da ferramenta, que as listas são nada mais, nada menos do que uma forma de você organizar os seus contatos. Como assim, Beatriz? Quando você sobe aqui, por exemplo, uma planilha ou participou de um evento, alguma coisa nesse sentido, ao invés de só importar essa galera para dentro da minha ferramenta e ela ficar meio perdida aqui, né, em geral, você não sabe de onde está vindo ou não, você consegue estar criando uma lista, por exemplo, com o nome do evento ou o nome de um segmento, um cargo, enfim, meio livre, cria essa lista e importa essa galera para dentro dessa lista. Quando eu faço isso, automaticamente eu consigo visualizar isso de uma forma mais organizada, né? Então eu consigo visualizar, quantas pessoas vieram de um determinado formulário, quantas pessoas eu tenho na lista do evento X, quantas pessoas eu tenho do meu Zoho CRM. Então eu consigo estar segmentando essa galera através de listas. Para criar uma lista, eu tenho um botãozinho aqui em cima onde eu vou criando essas listas. Então eu dou um nome para ela. Dou um salvar e aqui ele me traz as opções que eu tenho para importar esses meus contatos. Eu quero adicionar contatos ali manualmente, importar os contatos através de uma planilha, por exemplo, sincronizar esses contatos, que daí é com o Zoho CRM, por exemplo, ou com outra ferramenta da Zoho, e por formulário de inscrição. Então, se você tem algum formulário lá que foi criado, por exemplo, com formulário de inscrição da própria ferramenta, você consegue estar vinculando aqui dentro e todo mundo que preencheu esse formulário automaticamente cai aqui dentro da ferramenta. Para cada um deles eu tenho os meus critérios aqui, né? Então adicionar manualmente ele traz os campos, você preenche tudo manualmente. Importar contatos é aquele de mapear, né, os campos. Sincronizar contatos também, né? Ele vai fazer esse mapeamento, então quais campos do Zoho CRM, por exemplo, eu quero trazer e sincronizar com o meu Zoho Campaigns. É muito importante ter em mente, né, que quando você vai fazer essa integração entre as duas ferramentas, o tipo de campo ele precisa ser igual. Então,
Se lá no CRM eu tenho um tipo de campo que ele é de lista de opção, o drop-down ou de múltipla seleção, aqui dentro da ferramenta ele também precisa ter esse tipo de campo, para que as ferramentas conversem e na hora da integração tudo, os registros, né, apareçam corretamente. Aqui, em gerenciar tópicos, eu tenho então os tópicos da minha empresa. Então, por exemplo, quando eu recebo um e-mail e aí eu coloco lá cancelar inscrição, ao invés de eu cancelar a inscrição de tudo, ele me leva para uma outra página onde eu consigo estar gerenciando o meu interesse. Então, você consegue estar criando, por exemplo, diversos tópicos, né, com assuntos diferentes, com interesses diferentes, ou por os seus produtos, ou por segmentos da sua empresa. Enfim, você cria aqui esses tópicos, né? Então eu consigo adicionar aqui, por exemplo, um novo tópico, adicionar um novo produto e separar isso por seções. E isso daqui, ele vai fazer com que você também segmente o seu público. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista lá do evento X, que eu captei, levei ele para dentro de uma lista. Quando eu crio uma lista, ele vai pedir para você escolher qual tópico que você gostaria de associar. Você pode, de primeiro momento, associar todo mundo a todos os tópicos, para que todo mundo receba, por exemplo, qualquer tipo de conteúdo. Ou você pode, por exemplo, eu sei que esse público aqui, eu vou associar ele primeiramente ao tópico de marketing e eu vou enviar uma primeira comunicação, por exemplo, para ele gerenciar os tópicos que ele tem interesse. Então, ele clica ali para gerenciar os tópicos e aí ele vai selecionando e vai caindo dentro de um tópico. Se eu, Beatriz, por exemplo, estou aqui no tópico de marketing e não estou relacionada a nenhum desses tópicos, mas eu estou na lista do evento X. Quando você vai fazer uma campanha, né, ou uma jornada, o envio de e-mail dentro da ferramenta, ele pede para você, além de selecionar qual lista ou segmento que você quer enviar esse e-mail, ele pergunta também qual tópico que você gostaria de enviar. Se eu colocar, por exemplo, o tópico de tesouras, quando ele enviar essa campanha ou essa jornada, esse e-mail, né, de modo geral, eu, Beatriz, não irei receber. Por quê? Porque mesmo que eu esteja na lista lá do evento X, eu não estou com o tópico tesouras associado, então eu não vou receber. Eu só passo a receber algum tipo de conteúdo se você utilizar a lista do evento X e associar, por exemplo, o tópico marketing. Ou se futuramente eu pegar e me associar ao tópico tesouras. Daí sim eu vou passar a receber esta comunicação. Então, sempre é bastante importante, né, olhar, se você vai trabalhar com muitos tópicos, sempre olhar para ver se a sua lista, por exemplo, ela está com bastante gente associada ao tópico tesouras antes de fazer uma campanha com o tópico tesouras, né, porque daí não faz muito sentido. Uma outra opção de organizar os seus contatos é através da segmentação. Então, aqui embaixo a gente tem a parte de segmentos. Eu posso criar um novo segmento, um segmento ou segmento em massa. Quando eu clico aqui, eu vou dar um nome para esse meu segmento e colocar os meus critérios. Por exemplo, eu quero todo mundo que... vamos ver aqui um campo. O estado, ele contém Santa Catarina. E posso adicionando mais, né? E aqui eu coloco a minha condição. Se eu quero que ele atenda a esse critério e mais esse critério, ou contém, por exemplo, SC. Nesse caso, quem atender a Santa Catarina entra nesse segmento e quem tiver com SC também entra nesse segmento. Quando eu salvar aqui, esqueci de dar o nome. Eu salvo aqui e eu já tenho um segmento criado. Então, ele vai pegar toda a minha base de contatos, vai verificar lá o campo estado, todo mundo que tiver com esse campo escrito Santa Catarina ou SC, ele vai puxar para dentro desse segmento. Isso daqui ele vai fazendo automaticamente, né? Então, se o meu campo estado está Santa Catarina, mas futuramente eu mudo para São Paulo, por exemplo, eu automaticamente saio desse segmento. E daí eu posso fazer jornadas com essa galera
que só vai participar a galera que tiver com esse campo para Santa Catarina ou SC. Aqui em cima eu edito esse segmento, né? Excluo ou faço essas outras ações. Consigo criar algumas ações aqui dentro. Em sincronizar serviços, eu tenho então a parte da integração, né? Então eu tenho algumas integrações nativas, aqui onde eu posso estar visualizando, tanto da Zorro quanto de outras ferramentas. Então vocês conseguem estar associando a sua conta e fazendo essa integração. Com o Zorro CRM, né, como eu falei, eu consigo sincronizar ali os contatos, né, os leads dos meus contatos, para trazer para dentro da ferramenta e vice-versa. Seguindo aqui embaixo de segmentos, nós temos a parte de formulários de inscrições. Essa etapa aqui é onde você consegue criar formulários e disponibilizar ele de alguma forma, né? Ou publicar o formulário sozinho, né? Um QR Code, a pessoa vai lá, escaneia e preenche esse formulário direto, ou eu vou disponibilizar ele através de algum link, ou eu posso embedar esse formulário dentro do meu site. Quando eu crio um formulário aqui dentro, automaticamente todo mundo que preencheu esse meu formulário, ele cai para dentro da ferramenta e eu consigo trabalhar ele, que foi como a gente deu aquele exemplo, né? Eu crio uma lista de formulário, por exemplo, direto ao Zorro, todo mundo que preencheu esse formulário, ele vai cair dentro do meu Zorro Campaigns, dentro da lista direto ao Zorro, porque eu associei esse formulário a essa lista. Então eu consigo daí visualizar todas as pessoas que preencheram esse formulário. Aqui eu tenho a seleção de todos os formulários da ferramenta, né? Então visualizar quais formulários eu tenho, consigo editar, tá clonando, editar respostas, salvar modelo, relatórios ou excluir. Bom, então aqui no formulário de inscrição a gente consegue tá escolhendo, né, um formulário, aqui em criar formulário. Ele vai te trazer então aqui para você inserir o nome, então você insere o nome deste teu formulário. Aqui você escolhe o modelo, então a própria ferramenta já tem alguns templates e alguns tipos de modelo. Então tem formulário em banner, formulários longos, pop-up padrão, pop-up em branco. Você seleciona ele e ele vai abrir uma tela de edição para que você consiga editar daí uma cor, o nome aqui, né, se está em inglês, mudar para português, enfim. Dá para fazer algumas alterações, não muito robustas, mas dá para trabalhar ali legal, né? Escolhe um template talvez que você mais se enquadre e depois realiza alguns pequenos ajustes que dá para fazer. Quando ele estiver pronto, eu vou conseguir então, vamos ver se ele vai carregar aqui, visualizar ele. Aqui ele vai carregar, né, o formulário, aqui ele vai trazer para você editar esse formulário, aqui você pode pré-visualizar como que ele ficou, aqui eu consigo então fazer o endereçamento, né, da lista associada que eu quero, por exemplo, associar todo mundo que preencheu esse meu formulário, para onde que ele vai ser associado. Se eu já quero associar algum tópico, né, então, por exemplo, é um formulário de newsletter, ou um formulário de algum evento, ou de algum produto específico, né, interesse em algum produto, eu consigo já estar associando todo mundo que preencheu, já ser associado a esse tópico. Aqui é o URL do formulário de inscrição, né, onde eu posso estar copiando e fazendo o envio dessa URL, né, fazendo postagens, enfim. Código de inserção do formulário, então aqui ele vai te trazer o código para você colocar dentro do seu site. Então aqui o código do site, código de WordPress, URL curta e código de QR, botão, HTML bruto, enfim, ele te traz algumas opções de código, onde você pode estar copiando e levando isso para o teu site, para a tua landing page, enfim, para onde você quiser. A internet aqui está um pouco ruinzinho, não vai carregar isso daqui, mas ele vai aparecer aqui um código, só copia e cola lá dentro do seu site. Aqui eu tenho algumas configurações avançadas, né? Então rastreamento, push para o Zorro CRM, enviar para o push para algum fluxo de trabalho específico, e daí eu consigo estar realizando essas configurações também. Aqui, mais opções, né? Eu tenho criar clone, salvar modelo ou excluir. Então eu consigo, por exemplo, salvar esse modelo e utilizar ele futuramente, para eu não ter que ficar toda hora criando um formulário, enfim, eu consigo já salvar um modelo para utilizar depois.
Aqui eu tenho a pontuação do meu contato, então a ferramenta ela já traz nativamente até algumas opções, né? Abertura única, várias aberturas, clique único, vários cliques e assim por diante, e aqui é a minha pontuação. Então, se eu ativar aqui, por exemplo, ele passa a funcionar e a pontuar, né, ter o meu lead score dentro da minha ferramenta. Então, todo mundo que abriu, vou atribuir 10 pontos, vou atribuir 20 para várias aberturas, 20 pontos para clique único. E você consegue estar editando, né, essa pontuação. Então, acho que não condiz com a forma que eu trabalho aqui, eu consigo editar essa minha pontuação. Aqui eu consigo criar regras personalizadas para essa pontuação. Então, além disso daqui, eu quero criar mais alguma regra para pontuar este meu lead. Então, eu consigo criar por aqui. E detalhes da pontuação baseada em campo. Então, eu quero fazer uma pontuação baseada em algum campo específico do meu contato, número de telefone, país, enfim, atribuir algum ponto. Então, eu consigo configurar por aqui também. Aqui eu reinicio, né? Posso reiniciar minha pontuação e reiniciar também o meu histórico. Aqui eu consigo verificar a exibição dessa minha pontuação. Caso eu já tenha alguma pontuação ativada ali, criada, eu consigo estar visualizando uma exibição de como está ficando essa pontuação para essa galera e está dando tudo certo. Aqui embaixo eu tenho as minhas tags de contato. Tags de contato. Aqui você cria tags, né, normal, cria tags para você também atribuir algum contato, ou por exemplo, não quero migrar ele para uma outra lista, alguma coisa nesse sentido, eu vou só atribuir uma tag de acordo com alguma ação dele, ou vou subir esse contato dentro de uma lista geral de leads, mas eu quero identificar se ele veio de um evento ou não. Então eu consigo atribuir também ele a uma tag, né, de evento específico, para que eu consiga também ter uma outra forma de organização. Aqui também, né, eu consigo fazer algumas filtragens, aqui criar outras tags, e aqui pesquisar, classificar, enfim. Consigo editar também essa minha tag, colocar a corzinha, o nome e visualizar, por exemplo, quantos contatos eu tenho associado a essa tag. Se eu clicar aqui na minha tag, se eu tivesse aqui algum e-mail com a tag atribuída, ele me traria aqui para eu conseguir visualizar. Aqui eu consigo atribuir a tag, né? Então para novos contatos, contatos existentes, ou importar de uma planilha, editar tag e excluir tag. Bom, então fechamos aqui a parte de campanhas, painel e contatos. Agora a gente tem a parte de automação. A automação, ela nada mais é do que as jornadas, né, de e-mail que fazemos dentro de ferramentas, onde a gente alguns já estão familiarizados, outros não, mas ela serve para você criar um determinado caminho, né, pro teu gatilho. Então, por exemplo, eu quero fazer um envio de 10 e-mails com o tempo espaçado e de acordo com a abertura dele, ou se ele clicou em um link ou não clicou, eu consigo estar segmentando isso, né, e fazendo isso dentro de uma jornada. Eu posso usar uma jornada para fazer envio de e-mail, para fazer uma mudança para uma outra jornada, para atribuir pontuação, para levar ele para uma outra lista e não necessariamente eu preciso criar uma jornada só para enviar e-mail, né? Eu posso criar uma jornada para atualizar algumas ações que eu gostaria, por exemplo, dentro da ferramenta. Para criar uma jornada, eu venho aqui em criar fluxo de trabalho. Ele vai me trazer aqui, então, uma seleção de possíveis jornadas que você pode fazer, né? Aqui a própria ferramenta ele já traz alguns modelos e para que serve, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma jornada para retenção de clientes. A gente tem um modelinho aqui básico que você pode se inspirar, editar e organizar conforme a tua necessidade. Para reengajamento, então aqui também já tem um modelinho e assim por diante, né? Aqui eu tenho para navegar mais precisamente, né, para o tipo de jornada que eu gostaria, ou aqui em todos eu visualizo todos eles. Vamos escolher aqui por exemplo, séries de boas-vindas de 10 dias. Vou usar o modelo. Ele vai me abrir aqui, então, toda a minha jornadinha construída. Nesta jornada aqui, então, como que ela funciona? Eu tenho três
3 seções, né? A primeira é o gatilho. O gatilho, ele é por onde você gostaria que essa jornada ela seja ativa, né? Qual que é o gatilho inicial ou quem vai participar dessa tua jornada. Aí a gente tem algumas opções, né? Envio de um formulário, então o cara enviou um formulário, preencheu um formulário, eu já quero que ele caia dentro dessa minha jornada. Ah, o cara entrou dentro de uma lista, ou eu quero pegar uma lista do evento X, por exemplo, e levar ele para dentro de uma jornada. Um segmento que eu tenha criado, ou um campo de data, por exemplo, fazer uma jornada de aniversário, né? Eu pego, então, o meu campo data, se eu tiver o campo data de nascimento preenchido corretamente, ele vai verificar todos os dias, data de nascimento. Ah, tem alguém que nasceu dia 23 de abril de 2025, enfim, o ano ele não conta, né? Só a data e o mês. Se tiver, ele entra na jornada. Se não tiver, ele passa e assim ele vai fazendo todos os dias para verificar a data de nascimento de cada um para fazer o envio, por exemplo, de e-mail de aniversário. Aqui tem ação em algum e-mail, né? Então, o cara que abriu a minha primeira campanha lá que eu fiz lá atrás, eu gostaria que caísse dentro dessa minha jornada. Eu consigo estar utilizando uma ação por e-mail. Atualizar um campo, né? O campo atualizou, um campo X atualizou, eu quero que toda vez que esse campo atualizar de algum contato, ele caia dentro dessa jornada. Alguma tag removida, abrir um gatilho daí personalizado, carrinho abandonado, acompanhamento de compra, acompanhamento específico, né, da compra. E aqui é um trigger, né, para ele recalcular ali. Quando eu adiciono aqui, né, nesse caso a gente tem 2 gatilhos, um de envio de formulário e o outro uma entrada de lista. Eu arrasto ele para cá, né, então a gente consegue arrastar. Aqui eu não vou conseguir porque eu já coloquei 3 gatilhos. Ah, ele deu, boa. Então aqui nesse caso ele vai ter 3 gatilhos, né? Então uma entrada na lista, aí eu configuro qual a lista que eu gostaria que participasse, então por exemplo, direto ao Zorro. E aqui ele pergunta, né, o que você quer que aconteça com essa galera. Se você quer que contatos existentes e novos da lista participem da jornada, somente novos contatos que entrarem na lista, ou seja, todo mundo que estiver nessa lista atualmente, não vai entrar. Quando eu ativo a minha jornada, todo mundo que entrou, depois que eu ativei, essa galera passa a entrar dentro dessa jornada. Quem estava nessa lista antes de ser ativada não vai participar. Ou somente a galera que já está presente na minha lista, né? Todo mundo que entrar depois que eu ativar, eu não quero que participe dessa jornada, somente a galera que já estava. Então eu seleciono aqui qual faz mais sentido para mim, dou um salvar e o primeiro gatilho está configurado. Aqui no envio de formulário, então eu consigo, né, escolher formulário de inscrição específico. Então ele vai me trazer aqui qual que é o formulário que eu tenho, ou qualquer formulário de inscrição. Qualquer formulário de inscrição que eu tiver criado lá dentro, ele cai dentro da ferramenta, ele cai para cá. Então independente se ele preencheu o formulário de newsletter, de evento, produto, enfim, ele cai aqui dentro. Então você seleciona qual gatilho você quer e ativa. E aqui uma outra lista, por exemplo. Nesse fluxo aqui, o que ele está fazendo, né? Ele tem o gatilho inicial. Quando eu ativar, ele vai aguardar um dia, depois que eu ativar. Depois ele vai enviar o meu primeiro e-mail. Aí eu consigo também, né, tá configurando, igual a gente configurou ali no da campanha, eu consigo configurar aqui dentro. Deixa eu excluir esses 2 aqui, pra gente conseguir editar. Então eu vou criar aqui o meu e-mail. Então ele pergunta aqui, né, qual que é o tópico, o assunto, o remetente e o conteúdo. Eu preencho aqui tudo certinho e crio o meu conteúdo. Tem alguns modelos também que eu já posso editar por cima, modelos básicos ali que são a estrutura para você ter uma noção de como criar. E aqui ele traz também algumas opções, né, editor de texto sem formatação, importação, recentemente enviados, editor de código HTML, enfim, você escolhe a melhor opção para você. Aqui em modelos, né, então a gente tem alguns modelos já meio que prontos, você pode estar escolhendo um e editando por cima. Vamos ver se ele vai abrir aqui pra gente. Ó, ele abriu. Então aqui a gente tem um modelinho de e-mail, né, já tem aqui texto, imagem,
tudo certinho, e aí eu consigo estar editando esse template. Então, essa imagem não faz sentido, eu vou adicionar uma nova imagem, daí eu consigo ou visualizar as imagens que eu tenho aqui, ou adicionar uma nova imagem, né? Aqui em carregar, eu subo novas imagens para cá. Para editar texto, né, eu só clico aqui onde eu quero e escrevo novamente o meu texto. Então, o editor ele é bem tranquilo, né, de trabalhar aqui nele. Além das opções aqui, eu tenho opções aqui, né, então eu consigo arrastar um campo de texto, inserir mais imagens, imagem e texto, botão, separar em colunas, colocar minhas redes sociais, rodapé, espaçador, divisor, enfim, eu tenho algumas opções aqui que eu posso estar adicionando, caso eu queira adicionar além do que está aqui dentro desse modelo. Quando eu fizer tudo, eu posso visualizar e fazer um teste, né? Envio um e-mail teste, ou posso aqui simplesmente só prosseguir. Aqui dentro do e-mail também a gente consegue colocar algumas variáveis. Então, por exemplo, eu quero mandar um e-mail que personalize o nome da pessoa. Então, tem uma tagzinha lá que puxa do campo nome e aí ele vai trazer essa informação. Então, todo campo que tem ali dentro da ferramenta que vocês trabalhem com alguma informação, vocês conseguem estar adicionando aqui dentro do e-mail para puxar personalizado de acordo com cada pessoa. Fiz o meu e-mail, aqui então eu consigo fazer o envio teste, visualizar, editar, excluir, e aqui eu faço as demais configurações que a gente já viu. Aqui eu consigo fazer então rastreamento do Google Analytics, caso eu tenha ele configurado, nesse caso aqui eu não vou ter configurado, mas então aqui ele vai, né, pedir para você inserir ali o snippet nas URL para que ele possa fazer o rastreio. Depois que eu preenchi tudo aqui, né, eu vou voltar aqui para minha tela. Deixa eu ver se eu consigo sair sem configurar. Boa. Eu preenchi. Depois que eu terminei, ele vai para uma análise da própria Zorro para verificar se o conteúdo está tudo ok, não é spam, se não tem nada demais. É bom evitar usar textos em vermelho e coisa errada para que você não seja recusado no seu e-mail. Não é sempre que vai ser recusado, mas quanto menos você utilizar texto vermelho, melhor é, né? E tem algumas outras práticas que é bom para envio de e-mail marketing. Então, após esse e-mail, ele vai então aguardar 3 dias, vai fazer um segundo e-mail, que daí eu configuro também, aguarda mais 5 dias, envia um outro e-mail e depois atualiza um campo nessa jornada. Agora a gente vem aqui para o ladinho, né? Eu tenho aqui então o espaço de processo. Nesse espaço você tem algumas ações que você pode estar fazendo. Por exemplo, divisão aleatória. A divisão aleatória é como se fosse um teste AB, né, onde você vai, por exemplo, escolher. Eu quero que uma parte da minha lista ou dos meus contatos, do meu gatilho ali inicial, receba esse e-mail e outra parte receba este outro e-mail, para você verificar qual teve, por exemplo, mais taxa de abertura, clique, qual chamou mais atenção. Consolidar, então, é para eu ligar 2 cardzinhos em um só. Então, por exemplo, eu pego 2 e-mails e ligo ele depois aqui em atualizar campo, que daí ele deixa eu ligar. Se eu colocar um blocozinho de e-mail aqui e e-mail aqui, eu não vou conseguir ligar os dois juntos. Então, eu tenho esse consolidar, que ele consolida, né, esses 2 cards aqui no atualizar campo, por exemplo. Aqui são ações de condição, né? Então, aqui é condição simples, onde eu coloco um critério, né? Por exemplo, de novo, né? O estado é Santa Catarina. Se atender, se for true, né, for verdade, ele vai para um lado do fluxo. Se for falso, se ele não atender esse critério, ele segue um outro lado do fluxo. Então, você consegue estar criando também algumas condições, critérios para trabalhar essa galera. Aqui é várias formas, né? Então, eu consigo, por exemplo, tem uma lista geral, genérica, e aí eu quero ver o campo, por exemplo, de segmentação. E aí eu crio o primeiro critério. Segmentação é tecnologia? Se sim, segue um lado do fluxo. É saúde? Segue outro lado do fluxo. Então eu consigo criar uma ramificação com vários critérios e criar vários fluxos para cada um desse meu critério, né? Desse meu segmento. Todo mundo que atendeu esse critério cai dentro desse lado do fluxo. Então, eu consigo criar vários caminhos de fluxos diferentes para o mesmo gatilho. Aqui, para uma atividade de e-mail, então eu consigo, por exemplo, verificar uma atividade de e-mail.
se eu clicar aqui em configurar, eu consigo então, por exemplo, eu quero visualizar se o e-mail foi entregue, não enviado, aberto, não aberto, ignorado, clicou em um link, aberto, mas não clicado em nenhum link. Então eu seleciono o que eu quero analisar, seleciono qual que é o e-mail, né? Então aqui eu tenho minhas campanhas por e-mail, campanhas por outro usuário, autorrespondo, fluxo de trabalho. Então aqui eu vou, por exemplo, pegar um e-mail deste fluxo e coloco um OK. Ele me abre 2 caminhos, né? Então a galera que for de não enviado vem para cá e eu crio um fluxo para ele, e a galera que abriu, né, essa minha campanha que eu selecionei aqui, ele vem para cá. Então aqui eu consigo criar essas ações, né, esses gatilhos para visualizar esses dois carinhas aqui, né, não enviado e aberto. Aqui no terceiro eu tenho ações. Aqui em ações é onde vocês vão poder fazer tudo isso que a gente visualizou aqui, né, de envio de e-mail. Aqui também tem o teste AB, né, então ali ele vai só me segmentar os dois, mas não vai me trazer nenhum dado. Caso eu queira fazer um teste AB daí para assim analisar, né, qual teve mais retorno e tudo mais, ele já traz, você consegue, por exemplo, eu quero 30% e 20%, ou 30% e 70%, né, 30% e 70%. Então você consegue estar estipulando ali quantos cada um desses eles vão receber. Fazer o envio de SMS, então eu também configuro, né, de todo o meu SMS, igual na campanha que a gente viu. Envio de e-mail de pesquisa, então caso eu queira fazer enviar alguma pesquisa, né, então tem esse cardzinho. Aqui adicionar uma lista, então quando o cara chegar no final dessa minha jornada, eu quero adicionar ele a uma outra lista, ou uma lista X. Então eu consigo adicionar ele da lista, consigo remover ele da lista. Então se o cara, por exemplo, não abriu o e-mail, eu quero remover ele dessa lista e mover ele para uma outra lista. Então eu consigo estar fazendo isso por aqui. Atribuir uma tag, remover a tag, adicionar a pontuação, subtrair pontuação, gerenciamento de assinaturas, né, para verificar ali, por exemplo, se o cara cancelou a assinatura, se o cara não cancelou. Então, quando eu adiciono esse cartãozinho aqui, por exemplo, eu consigo estar visualizando, né? Eu posso adicionar a galera dentro de um tópico, né? Daí eu seleciono aqui qual que é o tópico, remover ele de uma assinatura específica, marcar contatos como não relacionados a marketing e cancelar cancelar a inscrição em todos os tópicos. Então eu consigo criar essa condição aqui dentro para trabalhar esses meus contatos. Então se eu adiciono, por exemplo, esse card dentro do meu fluxo e coloco aqui cancelar a inscrição de todos os tópicos, quem passar por esse card automaticamente, né, a partir desse fluxo, vai ser cancelado de todos os meus tópicos. Aqui eu tenho atualizar campo, que é esse daqui, né? Então eu consigo atualizar um campo dentro da minha ferramenta. E-mail de notificação interna, então caso você queira notificar internamente algo. Aqui para finalizar um fluxo, né? Então quando você coloca esse xizinho aqui, por exemplo, ele simplesmente vai atingir o final e ele sai dessa minha jornada, né? Ela se encerra. Aqui eu tenho o aguardar, que daí foi o que a gente utilizou aqui, né? Então eu quero fazer esse envio de e-mail, esse envio de ações com pausas, né, com aguardar ali, com tempo. Então eu configuro isso aqui dentro. Se eu clicar aqui em editar, ele vai me trazer, né, quanto dias ou horas eu quero dar esse atraso, quando, né, que isso vai ser ativado, ou se vai ser imediatamente após o cara chegar aqui, ou eu posso, por exemplo, selecionar um horário, né? Então, se o cara chegou meia-noite, não quero que ele receba o próximo e-mail. Então, ele vai receber quando for entre 9 e 5 da tarde, que é o horário ali de expediente, eu sei que ele vai abrir. Não quero fazer o envio de um e-mail no domingo. Então, se o cara chegar dentro dessa etapa do meu fluxo no domingo, eu quero que ele não receba, e aí ele vai receber no próximo dia, que daí é na segunda. Aqui é uma condição de espera, né? Enquanto aqui a gente tem o aguardar, aqui a gente tem condições de espera. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu crio critérios específicos, né? Um critério, sei lá, com base no campo, alguma coisa nesse sentido, né? Traz aqui tudo que dá para fazer. Tem algumas ações também. Crio esse critério e coloco aqui quanto tempo que eu quero que aguarde. Então, o cara chegou aqui, atendeu esse critério. Então, depois de 2 dias, por exemplo, ele vai mover para um outro caminho do fluxo. E eu consigo estar adicionando mais aqui dentro. Aqui
mover para outra jornada, eu consigo então criar uma jornada. Se o cara chegar até o final dela, por exemplo, eu quero que ele seja movido para uma outra jornada que eu tenho, né? Por exemplo, vai ser uma junção dessa. Então, eu filtro a galera aqui com base nas ações e critérios que eu coloquei e depois movo ele para uma outra jornada. Aqui embaixo são ações do CRM, né? Então, se eu tenho a minha integração, eu consigo ou enviar essa galera para o meu CRM, né? Faço atualização ali por push. Se a server estiver dentro do meu CRM, vai atualizar esses dados ou criar uma tarefa, né? Então, além de eu levar esse cara para lá, eu consigo criar uma tarefa para o proprietário do registro para ele verificar isso certinho. Depois que eu configurei isso, eu ativo essa minha jornada e ela passa a funcionar de acordo com o que eu configurei aqui dentro. Quando eu volto aqui, então eu consigo visualizar todas as minhas jornadas. O que tiver ativo, né, ele vai mostrar aqui que está ativo, ele vai mostrar que está verdinho, eu consigo ter essa visualização mais global, excluir, clonar. Se ela tiver, por exemplo, ativa, eu vou conseguir desligar, né? Então aqui, por exemplo, ela está só interrompida. Então eu consigo, por exemplo, desligar para que ela pare de funcionar. Ela já parou, né? Foi interrompida, mas tem como voltar ela. Eu desligar, eu encerro essa minha jornada de vez. Aqui, então, mais filtros, né? Eu consigo filtrar por proprietário, caso eu tenha mais gente na minha empresa e trabalhando aqui dentro da ferramenta, eu consigo filtrar por proprietário que criou a minha jornada. E usuários inativos. Por status, né? Todos, ou ativo, completo, esboço, congelado, pausa, desligamento, consigo filtrar por esses status. Aqui eu tenho a parte de comércio eletrônico, que seria nada mais que a integração com e-commerce. Atualmente, no Zoho Campaigns, a gente tem integração com 3 plataformas, que é o Zoho Commerce, da própria Zoho mesmo, o Commerce e o Shopify. As demais ainda não tem um suporte para isso. Então, se você tem algum e-commerce em uma dessas ferramentas, você consegue integrar aqui dentro para utilizar, por exemplo, dentro da sua jornada para fazer questão de abandono de carrinho, né? Fazer todo essa análise, né? E ficar mandando aqueles e-mails. Vi que você deixou tais produtos no carrinho, enviar cupom de acordo com o produto que ele tem interesse. Enfim, daí você consegue trabalhar essa parte do teu comércio, do seu e-commerce, né? Aqui dentro. Em bibliotecas, eu tenho, então, literalmente uma biblioteca onde eu consigo upar imagens, deixar imagens aqui salva, criar modelos de e-mail, já deixar meio que salvo para minha equipe depois, quando criar campanhas e tudo mais, já ter meio que um modelo e eu só editar o conteúdo. Modelos de fluxo de trabalho, então eu consigo criar já um modelo de fluxo meio padrão para deixar salvo e depois eu só editando o conteúdo. Modelos de formulários e anexo. Então você consegue upar tudo isso aqui dentro, para depois ser mais fácil de você trabalhar ali dentro das jornadas, e enfim. Às vezes está construindo ali o e-mail e não tem uma imagem específica, você consegue já upar essa imagem aqui e ela fica salva dentro da sua ferramenta, você consegue utilizar ela depois onde você quiser. E aqui embaixo são os relatórios, né, que a gente já passou por ele, lá em cima, mas aqui eu tenho os relatórios estão das campanhas enviadas, baseado em campanha, relatório baseado em listas e relatório baseado em SMS. Aqui em cima eu tenho a parte de configurações. Bom, então aqui, né, no painel esquerdo a gente já viu tudo, né, que são o painel, ali um resumo de tudo que está acontecendo na ferramenta, relatórios, dashboards, campanhas, né, quais tipos de campanhas, contatos, onde você consegue criar vários tipos de segmentação, lista, visualizar seus contatos. As jornadas, para quem tem algum dos e-commerce que é possível integrar, então aqui a gente faz a integração e gerencia isso. Biblioteca, onde eu subo as minhas fotos, modelos de e-mail, modelos de fluxo, enfim, e os meus relatórios. Aqui nas configurações, que é aqui na engrenagemzinha, quando eu abrir, eu tenho algumas opções para eu configurar, né, de início da ferramenta, que seria o quê? O meu perfil, detalhes da empresa, notificações, boot filter, assinatura, configuração de conformidade e gerenciar a aceitação de opt-in. Aqui é bem importante, tá? Lembrando que se eu deixar isso daqui ativado, quando eu fizer o meu primeiro contato com o meu cliente, ele vai receber um e-mail para que ele aceite, que ele confirme que ele assinou, né, a tua lista e tudo mais, para depois ele passar a receber a comunicação.
Então, se eu deixar isso ativado, eu tenho que ter isso bem claro, né? Que eu só vou ter a comunicação com esse cara se ele aceitar primeiramente esse e-mail. Se eu deixar isso desativado, esse cara ele vai receber qualquer tipo de e-mail sem precisar aceitar, né? O ruim disso é que, pelas boas práticas de e-mail, a gente tem um bom risco aí, ainda mais se comprou uma lista ou a lista o cara não aceitou de fato receber comunicação, de você ser ali apontado como um spam, ou enfim, o cara cancelar da lista. Enfim, a gente tem algumas boas práticas que fica para um próximo vídeo. Tá, aqui em usuários e controles, então eu gerencio meus usuários da ferramenta, funções e privilégios, políticas de campanhas, né? Então eu consigo configurar limites de e-mail para eu enviar, fazer acompanhamento de campanha, aprovação de conteúdo, caso eu queira criar, né? Antes de alguém enviar algum tipo de conteúdo, passa por um superior para aprovar antes que ele ative. Taxa de entrega, então aqui eu configuro os meus remetentes, então eu faço ali todo o cadastro desses remetentes. Autenticação de domínio, então eu vou autenticar esse domínio do meu e-mail. Então quando você insere aqui, por exemplo, o seu e-mail, automaticamente ele vai identificar o domínio e aí ele vai trazer aqui para você configurar. Quando você configurar, ele vai trazer dois checkzinho, né, que tá ok, tanto seu SPF, seu DKIM, e caso não esteja, ele vai trazer aqui, né, 2xzinho, e você precisa configurar aqui em cima. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir um desses, aqui. Então ele vai trazer essa tela, você copia esse daqui e segue o passo a passo que ele passa aqui, né, para você registrar então o TXT lá no teu servidor e aqui o DKIM. Então você faz o mesmo processo aqui. Você consegue então verificar se o domínio já foi, caso você já tenha configurado. Talvez ele demore ali um tempinho, né, para fazer essa verificação, mas não passa, acho que algumas horas ele já tá tudo ok. No máximo, se eu não me engano, são 24 horas, mas geralmente ele faz assim bem rápido. Aqui em cima eu consigo adicionar então novos remetentes. Então adiciono o e-mail dele aqui. Ele vai receber um e-mail para ele ingressar dentro da aceitar, né, que ele vai ser um remetente. E aqui eu gerencio os meus remetentes, né? Então todo mundo que eu tenho na ferramenta, ele vai aparecer aqui dentro. Caso eu queira adicionar mais, ele vai trazer aqui também e eu consigo estar adicionando todos os meus remetentes. Se não tiver configurado, é sempre bom configurar isso daqui para que você não caia em listas de spam, na blacklist da Zorro, para manter o teu domínio mesmo, mostrar que você não é um spam nem nada. Então é bom, na verdade é o essencial fazer essa configuração antes de começar a fazer qualquer disparo. Eu nem sei se hoje a Zorro deixa fazer disparo sem ter essa configuração, mas se deixar, eu aconselho fazer essa autenticação de domínio antes de mais nada. Então aqui, né, eu tenho esse painel geral que cada um faz algumas coisas, né? Então eu tenho o geral para personalizar da empresa, enfim, essa parte de opt-in, taxa de entrega, política de campanha, usuário e controle, personalização, então eu consigo personalizar meu cabeçalho e rodapé, páginas de inscrição por e-mail, campos personalizados, tags de mesclagem e etc. Né? Aqui integração, visualizar os aplicativos que tem integração, que eu já mostrei, marketplace, APIs, enfim. De um modo geral, esse é o Zorro Campaigns. Ele é uma ferramenta mais para envio de e-mail marketing mesmo, né? Ele é bem voltado para isso, diferente do marketing automation, que é um pouco mais robusto. A gente vê ali criação de landing pages, né? Criação de formulários, integrações mais robustas, análise de site, enfim. O Campaigns ele é mais voltado para essa parte só de envio de e-mail marketing social e SMS, mais robusto, mas que funciona bem com as integrações com a Zorro, né, ali, para uma empresa média, pequena, grande até também, dependendo do objetivo dela, funciona legal. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição. Pode mandar aqui nos comentários, entrar em contato com a gente em qualquer plataforma que vocês gostariam. E não se esqueça de inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho, curtir, comentar, que isso faz total diferença pra gente trazer mais conteúdos para vocês. Obrigada!